Gente, boa noite. Boa noite. Meu Deus, por que me abandonaste? Ou Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ou ainda, Deus meu, por que me desamparaste? Depende da tradução. Por que este tema? Há alguns meses, nós fomos convidados a proferir, desenvolver este tema por um casal amigo nosso que já participou aqui do Obreiros do Bem, o Humberto e a Simone Braga, que agora estão morando em Oswaldo Cruz. E o Humberto lançou esse desafio para que pudéssemos abordar esse tema no primeiro mês espírita da cidade de Oswaldo Cruz. E esse tema me pareceu extremamente intrigante. Inclusive, eu brinquei com o Humberto, né? Meu Deus, o que me aprontaste? Porque é um tema que me calou bastante fundo. E por que esse tema mexeu? Porque mexeu comigo. E, antes disso, quando contamos para o Sandro que havíamos desenvolvido esse tema, ele pediu para que ele fosse desenvolvido aqui também. Então, Sandro, que me arrumaste. Mas é um tema bastante interessante. E por que ele mexeu profundamente, particularmente comigo? Por causa da visão espírita de Jesus. Qual é a visão espírita que nós temos de Jesus? Se nós abstrairmos de Kardec, da codificação espírita, se nós pegarmos algumas obras acessórias, nós veremos que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que, segundo as tradições do mundo espiritual, Jesus foi designado por Deus para presidir a própria formação do planeta Terra. Ou seja, sendo isto verdade, Jesus já era capaz de construir mundos há 4,5 bilhões de anos. Como é que um espírito desse poderia fraquejar ante uma situação, embora drástica, mas como que um espírito desse poderia se sentir abandonado pelo Pai? Mas suponhamos que talvez Emmanuel tivesse exagerado, suponhamos que talvez não fosse tanto assim. André Luiz, no A Caminho da Luz, diz mais ou menos, André Luiz no Entre Dois Mundos não, Evolução em Dois Mundos, nos diz algo muito parecido. Mas vamos ficar com a codificação apenas, vamos ficar com Kardec e pegar algumas informações para que nós possamos entender a dimensão de Jesus para a visão espírita, para nós espíritas. Só em O Livro dos Espíritos aparece a menção a Jesus em 44 pontos. Ou seja, Kardec, na obra básica, basilar do Espiritismo, se refere a Jesus 44 vezes. Cita Jesus 5 vezes para embasar e justificar a reencarnação. Um dos princípios básicos, basilares da doutrina espírita. Kardec se escuda, se apoia em Jesus e em 5 momentos diferentes cita Jesus para auxiliar o entendimento e o embasamento da reencarnação. Na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Ou seja, como a doutrina espírita é uma doutrina filosófica, científica, com consequências morais muito importantes, a caridade está na base, ou deveria estar na base de todo espírita. E isso é tão importante para nós e para Kardec que ele diz o seguinte: como que Jesus entendia esta palavra?
Ou seja, novamente mostrando a autoridade desse Espírito. E a resposta, né? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Mostrando-nos que caridade é muito mais do que dar coisas, do que fornecer coisas materiais, né? Caridade tem a ver com um sentimento muito profundo, tem a ver com doar-se e não simplesmente dar coisas. Mais à frente, na questão 879, Kardec pergunta: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E a resposta dos Espíritos: o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então vejam que os próprios Espíritos superiores que auxiliaram Kardec na própria codificação se utilizam de Jesus como exemplo, como modelo, como sustentação, né? E vejamos que, embora Kardec pergunte de justiça, né, os Espíritos falam que somente justiça não basta. E Jesus veio trazer um outro ponto muito importante, que é o amor, né? Até então Deus era temido. A partir de Jesus, Deus é visto como Pai. Tanto é assim que às vezes eu converso com pessoas que professam as religiões reformadas, né, evangélicas, e eu acho muito interessante quando eles perguntam assim: você é temente a Deus? E a cara de espanto deles é maior quando eu digo não. Não tem que ter medo de Deus. Não tem que ser temente. Mas essa é uma visão ainda muito arraigada do Velho Testamento. É uma visão muito forte, né, anterior a Jesus. Pós-Jesus, Deus deve deixar de ser temido e ser amado. Então, somente justiça não basta, amor e caridade também. Mas, talvez a questão mais importante para mostrar essa questão, esse ponto fundamental: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, não é que ofereceu, tem oferecido, ou seja, até o momento, para lhe servir de guia e modelo. Essa é uma questão que eu não queria começar por ela, porque é uma questão clássica do Livro dos Espíritos. Mas os Espíritos não deixam dúvida: Jesus. Ante esta dimensão, ante esta visão de Jesus, quando alguém diz: não, Jesus proferiu essas palavras, meu Deus, por que me abandonaste? Fica difícil entender ou mesmo aceitar esta proposição. Daí o desafio: como que um espírito luminar, guia da humanidade, poderia ter fraquejado? E perder as esperanças, né? Questionar o Pai e perder as próprias esperanças. Aí eu entrei num processo psicológico conhecido como negação. Será que Jesus disse isso mesmo? Acho que não, deve ter alguma coisa errada, né? É como aquele que nega alguma coisa ruim, que nega alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu entrei num processo de negação. Será que disse isso mesmo? Vamos pesquisar. Mas se ele disse, aonde está? Bom, provavelmente nos evangelhos. Então vamos buscar no evangelho. Onde está escrito isso? E se eu encontrar isso no evangelho? Mas espera aí, tem 4 evangelistas. Todos mencionaram esse fato. Veja, o processo de negação foi se aprofundando, né? Então, não, será que disseram mesmo? Será que está lá? Mas se encontrar em um, eu tenho que deixar uma escapatória, tem que deixar uma porta de saída. Mas eram 4. Vai ver que nem todos disseram. E fomos pesquisar. O primeiro a gente já sabia, porque quando Humberto propôs o tema, ele já tinha dado a própria referência. Então, um deles eu sabia que era verdade, embora eu não tivesse ido na fonte. Então, fomos pesquisar. Essa tradução que eu estou usando particularmente aqui é da Bíblia de Jerusalém, tá? Então, Mateus, capítulo 27, versículo 46. Lá pela hora 9, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que
me abandonaste. Então, segundo Mateus, e Mateus foi um dos apóstolos que conviveu com Jesus, ele disse isso. Ah, mas espera aí, os apóstolos fugiram. O único que esteve ao pé ali da cruz foi João. Como é que Mateus sabia que ele disse isso no momento da crucificação? Ah, espera aí tem coisa. Como é que ele poderia ter sabido? De ouvido próprio ele não soube. Alguém contou para ele. Quem será que contou? Bom, mas aí, né, tradição oral, tal, já comecei a achar subterfúgio, ainda estou na negação, né? Ou seja, vamos lá. Tá bom, vamos pegar Marcos então. Vamos na ordem. E Marcos, no capítulo 15, versículo 34. E a hora nona, Jesus deu um grande grito dizendo: Eloi, Eloi, lema sabatani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Pô, mas está igualzinho Mateus. E Marcos não conviveu com Jesus. Marcos não era apóstolo direto de Jesus, era muito jovem, veio depois. Só que ele pegou de Mateus, então não vale, né? Só que ele pegou de Mateus, está igualzinho e tal. Ainda na negação. Vamos pegar Lucas. Era mais ou menos a hora sexta, quando houve trevas sobre a terra inteira até a hora nona, tendo desaparecido o sol. O véu do santuário rasgou-se ao meio e Jesus deu um grito, um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Opa! Achei, está diferente. Não está igual. Mas se eu desmereci Marcos, Lucas também não conviveu com Jesus, não era apóstolo direto. Eu tenho que ser honesto, não dá para escolher uma só porque eu gostei mais dela, né? Então não dá, né? Gostaria de ficar com essa, falar que os outros, né, erraram, mas não dá. Mas ainda falta um evangelista, ainda falta João. Vamos dar uma olhada então o que João nos fala. Em João capítulo 19, versículo 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, num ramo de uma árvore, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Gostei dessa. Afinal de contas, João estava lá, a gente sabe disso. João foi o único que não abandonou, estava junto com Maria, foi ele que escutou, é essa que vale, e está encerrada a reunião. Não dá. Seria muito superficial, né? Eu escolher uma porque eu gostei dela, porque ela me aprove, né? Porque eu gostei dessa colocação. Mas, afinal de contas, João era discípulo de Jesus, não o abandonou, lá estava, faz toda uma colocação interessante, mais detalhada, a respeito dos últimos momentos de Jesus, né? Mas, para ser honesto, João foi escrever o Evangelho muito tempo depois, já estava muito velhinho, talvez, né, tivesse esquecido ou não tivesse muito claro. Não podemos simplesmente sair dizendo o que gostamos, né? E o que fazer? E agora? Em quem acreditar? Poderíamos dizer, por exemplo, que era um problema na tradição oral. Poucos sabiam escrever, as coisas iam passando de boca em boca. Então poderíamos dizer assim: é uma questão da tradição oral, isso é um problema da tradição oral. Então talvez Jesus não tenha dito nada disso, ou disse uma parte e não disse tudo. Mas aí também continuaríamos muito superficiais com essa questão. Aí eu começo a questionar a minha dúvida, né? Ou a minha negação. Começo a questionar: será que Jesus fraquejou mesmo? Será que ele disse mesmo isso? Vamos procurar em algum lugar. Será que eu encontro algum escritor espírita
que corrobore essa questão de Jesus talvez ter fraquejado, ter falhado. E olha que coisa interessante, eu fui encontrar em Leon Denis uma outra passagem, não é esta passagem específica. Leon Denis vai tratar de uma outra passagem de Jesus. E ele diz o seguinte: quanto às teorias que de Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parecem igualmente pouco fundadas. Ou seja, algumas pessoas querem divinizar Jesus e dizem que ele é parte de uma trindade. Jesus, Deus e Espírito Santo seria tudo a mesma coisa. Outros querem dizer que não, que ele tinha um corpo fluídico, que ele não tinha nenhum corpo de carne e osso como o nosso. Era um semideus. Mas aí olha o que Leon Denis me escreve e que me derruba. E como eu sou, ou tenho que manter um mínimo de honestidade, eu tenho obrigado a compartilhar. Prenunciando estas palavras, de mim se afaste esse cálice, Jesus revelou-se homem, sujeito ao temor e aos desfalecimentos. Como nós, sofreu, chorou, e esta fraqueza inteiramente humana, aproximando-nos dele, o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. Complicou a minha vida, né? E agora, né? Leon Denis afirma numa de suas obras que Jesus teria fraquejado, que Jesus teria... Respeitamos Leon Denis, já li várias obras dele, mas nós não podemos esquecer que Leon Denis viveu no século XIX, na Europa, numa época em que, particularmente, os homens demonstrarem sentimentos era sinal de profunda fraqueza. Diferente da visão psicológica atual, onde demonstrar os sentimentos, aceitar os sentimentos, reconhecer os sentimentos é sinal de saúde emocional. No século XIX, um homem demonstrar sentimentos, chorar, reconhecer esses sentimentos, era sinal de fraqueza. Concordamos com a ideia de Leon Denis de que Jesus não era um semideus, é um espírito que já evoluiu, que já adiantou-se. Mas dizer que Jesus teria fraquejado, teria temido, teria desfalecido, seria talvez um pouco infantil de nossa parte, já com os conhecimentos que temos atualmente, inclusive um pouco mais de psicologia. Continuamos pesquisando, continuamos indo atrás. E o que nos chamou a atenção? Como admitir esta fraqueza de Jesus? Como admitir que Jesus tenha se sentido abandonado por Deus? Como admitir que Jesus tenha fraquejado e tenha se achado sozinho quando Sócrates, ao ser condenado injustamente, recusa-se a aceitar uma fuga planejada por seus discípulos e morre serenamente. Ou seja, se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras da codificação espírita, nós vemos que Sócrates é um dos precursores de Jesus. Sócrates veio antes, veio preparar terreno. Sócrates era tão importante que veio abrir caminho para Jesus. Ora, se um batedor, se alguém que vem abrir caminho e que não era o próprio mestre, é condenado injustamente a beber cicuta, é condenado injustamente e não foge, como é que Jesus fraquejaria e temeria no momento final? A mulher de Sócrates, com raiva de tudo aquilo que estava acontecendo, uma hora vira para ele e diz assim: mas você está sendo condenado injustamente. E ele responde: e você queria que fosse justamente? Que eu tivesse culpa? E você queria que eu tivesse culpa? É claro que eu estou sendo condenado injustamente. Mas se eu fugir agora, eu estarei jogando por terra tudo o que eu acredito, tudo o que eu construí. E morre serenamente, embora condenado
injustamente. Se Jean Hus, ou John Hus, dependendo da tradução, foi queimado vivo e morreu cantando um cântico, isso já no século XIV, discípulo de Jesus, né? Alguns estudiosos dizem que mais tarde Jean Hus volta e reencarna como Allan Kardec. Se Jean Hus vai para a fogueira e vai cantando, porque acreditava nos ideais, acreditava que nós poderíamos comunicarmos diretamente com Deus, não precisávamos de intermediários, e isso foi considerado uma heresia, porque tirava o poder de muitos religiosos, e foi condenado à fogueira e vai cantando, e era discípulo de Jesus. Como é que Jesus poderia ter fraquejado? Joana de Cusa, que conheceu Jesus, morre na fogueira, e quando o seu filho começa a gritar, mãe, abjura, porque se você abjurar, se voltar atrás, eles nos poupam. Abjura, imagina, a mulher no circo romano com o filho pedindo pelo amor de Deus para que ela abjurasse, para que ela desistisse desse mestre, desse Jesus. E naquele sentimento maternal, naquele sentimento íntimo de mãe, ela quase abjura e, no entanto, se volta para o filho e diz, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E quando as chamas começam a lamber-lhe o corpo, o algoz vira e pergunta para ela, é isso que o seu mestre te ensinou, a morrer queimada? E ela responde ainda, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Se essa mulher que conheceu Jesus, que travou contato com ele, no momento supremo, no teste supremo de mãe, e no teste supremo de odiar o outro e ama o próprio algoz, que a desdenhava, como que Jesus poderia ter fraquejado? Não é possível. Alguma coisa não está certa, alguma coisa não bate alguma coisa não fecha nessa equação. Vocês percebem que eu sou teimoso, né? Mas não dá para simplesmente abandonar, já que foi proposto um desafio. Vamos buscar fontes, vamos buscar alguma coisa. E resolvemos mudar a abordagem. Vamos partir do princípio, então, que Jesus é um espírito puro, como é dito na codificação espírita. Se Jesus é um espírito puro, se Jesus é um espírito que já conquistou tudo que a humanidade pode oferecer, se Jesus já está num estágio que nós sequer conseguimos compreender, e nós sabemos que um espírito puro, ele não é prolixo, um espírito puro fala pouco e com profundidade, espírito puro não é verborrágico, Jesus não pode dizer coisas à toa. Vamos começar a fazer um caminho de volta. Espírito puro não fala em vão. E aí, quando se faz esse raciocínio, percebemos algumas coisas. E olha que coisa interessante. Lá em João, que foi o texto que eu gostei, né? Lá de João, João fala uma coisa, coloca uma expressão na boca de Jesus muito interessante. Nos chama a atenção, pouco antes da sua morte. Jesus disse, para que se cumprisse a Escritura até o fim. Ele disse, tenho sede. Para que se cumprisse a Escritura até o fim, Jesus disse, tenho sede. O que ter sede tem a ver com Escritura? E que a Escritura deveria ser cumprida até o fim. E que quando lhe oferecem vinagre, ele diz, está consumado. Está consumado o quê? Quando nós começamos a pensar nessa frase, nessa colocação, nós começamos a perceber uma outra coisa também. Jesus sabia
que era o emissário, obviamente. Jesus conhecia profundamente as Escrituras. Na tradição judaica, esperava-se o Messias já há bastante tempo. Isso já era cantado em versos, isso era profetizado pelas pessoas. Para que se cumprisse a profecia, deve haver uma profecia que tem alguma coisa a ver com essa situação. E Jesus estava dando mostras de que ele era o Filho do homem, o Filho da humanidade, aquele que tinha o pleno conhecimento de tudo que nós conhecemos, de tudo que nós podemos conhecer. Ou seja, a vinda do Messias ela era prevista e ela está na tradição de todo o povo judeu, está nas Escrituras, nos livros, nos cânticos, né? E aí encontramos em Salmos, um Salmo 69 chamado Lamentação. Os Salmos foram escritos pelo profeta Davi, que era músico. Então, os salmos que estão lá na Bíblia nada mais são do que peças, músicas que podem ser musicados e que eram cantados à época. Perdão. Não. Era uma forma dele relatar coisas. E Davi profetizou muitas coisas, inclusive a vinda do Messias. E num desses salmos, o Salmo 69, ele faz uma súplica, uma lamentação. E o que traz, qual é o mote desse salmo? É a súplica do fiel. O fiel é aquela pessoa que sofre por causa do seu respeito às leis, que sofre por seu respeito a Deus, que sofre pelo zelo em preservar as coisas. Aí vamos perceber, vamos ver se a gente consegue identificar de quem, né, Davi estava falando. Vale ler um trechinho. É por tua causa que eu suporto insultos. O salmo é o fiel, esse apóstolo fiel, esse Messias se dirigindo a Deus. É por tua causa que eu suporto insultos, que a confusão me cobre o rosto, que me tornei um estrangeiro dos meus irmãos, que me tornei um estranho para os filhos de minha mãe, pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência com Jesus. Ou seja, ele era considerado um estranho. A sua mãe e os seus irmãos vieram uma vez tentá-lo, tirar do meio da multidão, se apoderar dele, porque achavam que ele tinha perdido o espírito, que ele estava louco, né? Era pouco compreendido entre as próprias pessoas que aguardavam um Messias destruidor, que esperavam um Messias que viesse revolucionar pelo fio da espada e não pela palavra e pelo amor. Então vejamos que e Jesus sabia, Jesus conhecia isso, e em todas as oportunidades que Jesus encontrava, ele dava mostras de que ele era o Messias, sabedor de que as pessoas não acreditariam, porque as pessoas haviam interpretado esse fiel seguidor, que talvez sofresse, mas que levaria Israel à glória bélica, levaria à glória terrena. Né? Era isso que esperavam. E Jesus tinha que mudar esse pensamento, tinha que mudar essa forma de perceber. E dava mostras de que ele era o Messias. Ainda, nesse mesmo salmo, o insulto partiu-me o coração até desfalecer. Esperei por compaixão e nada, por consoladores e não encontrei. Quando ele é acusado, até os apóstolos fogem, até os apóstolos o abandonam, até os apóstolos não o consolam. Chega a desfalecer quando estava carregando a própria cruz, desfalecer fisicamente ante o peso, ante a fraqueza. É auxiliado, mas talvez nem tanto por compaixão, talvez amando de outros. Ninguém para consolá-lo, ele que a tantos curara, ele que a tantos ajudara, ninguém para consolá-lo. Mas o mais surpreendente está na última frase. Como alimento deram-me fel, e na minha sede
fizeram-me beber vinagre. Tenho sede, e lhe deram vinagre. E ao beber vinagre, ele disse, está consumado. Ou seja, mostrando que ele era o servo fiel do próprio cântico, do próprio Salmo 69 de Davi. Mas esse não é o único ponto em que Jesus passa por essa situação. Não é o único ponto em que ele busca mostrar que é o enviado, que é o Messias, embora muitos não acreditassem. Uma rápida comparação entre o que Isaías, há 1000 anos antes dele, e Mateus falam a respeito. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós encontramos: pois sabei que o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, ou Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, tá? Então, Emanuel significa, isso não é na Bíblia, sou eu que estou colocando, né? Emanuel significa Deus conosco. Olha agora o que Mateus afirma. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. Isso já está na Bíblia do jeito que está aqui, né? Deus está conosco. Ou seja, os próprios apóstolos reconhecem e contam e confirmam essa tradição que era ouvida, que era falada, tradição oral a respeito disso. Mas aonde a gente quer chegar com tudo isso? Vamos avançar um pouquinho mais para a gente fazer as devidas amarrações. Em Lucas, no capítulo 24, versículo 44, e isso é após a sua morte e o seu retorno, quando Jesus retorna para conversar com os apóstolos, mostrando que Jesus, essa frase, esse trecho mostra como Jesus compreendia as Escrituras e tudo fez para que ficasse claro que ele era o Messias, para deixar explícito, para que não houvesse dúvidas. Depois disse-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que nós pegamos os salmos para justificar, né? Nós pegamos alguns trechos dos salmos. Mas nós vamos encontrar em Moisés, nós vamos encontrar, né, nos próprios profetas, né? O próprio Isaías, como nós pegamos agora há pouco, mostrando que era sabido, e Jesus sabia disso, e mostrava, e falava, e exemplificava acerca da sua existência, da sua vida, mostrando que era realmente o Messias. Ou seja, Jesus conhecia profundamente a tradição, as Escrituras e os profetas. Procurou dar mostras sempre, mas mesmo assim duvidavam, não o reconheciam. Ou seja, esperavam um guerreiro e não um pacificador. Toda essa compilação, toda essa questão, ela vai nos dar apoio para o que vem em seguida. Nós encontramos, o que nós vamos expor a partir de agora, nós encontramos em teólogos católicos, nós encontramos essa concordância do que vem agora em teólogos evangélicos e encontramos no meio espírita. Particularmente, Haroldo Dutra compartilha da colocação que vai nos ajudar a entender o que acontece ou o que se passa com Jesus. É claro que existem contradições, existem, se vocês colocarem na internet essa frase, vocês vão encontrar diversas justificativas, mas alguns sites, alguns institutos muito respeitáveis corroboram essa explicação de que Jesus conhecia e que Jesus sabia o que estava fazendo em todos os momentos, inclusive
no momento final da sua crucificação. Jesus, no momento derradeiro, no momento em que está preso ali à cruz, ele dá outra amostra de que conhece profundamente as Escrituras. Para nossa surpresa, nós estávamos pesquisando a partir de um conceito totalmente errôneo, e daí a negação, daí a não compreensão, daí o julgamento, daí a nossa preocupação, e de não compreendermos o que estava acontecendo. Muitas vezes não temos sequer a dimensão daquilo que está acontecendo e temos dificuldades de encontrar. Partimos de uma situação, de um entendimento e nos colocamos numa situação que fica difícil sair. Uma vez me propuseram uma charada em português, né? O navio inglês entrava no porto, o navio francês. Quando eu ouvi essa frase, assim, está errada. O navio inglês entrava no porto, o navio francês. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Até que alguém disse assim, o verbo entrava não é de entrar, é de entravar. O navio inglês entrava, de entravar, bloqueia no porto o navio francês. Ou seja, é uma frase belíssima, correta, só que se a gente entender o verbo errado, não tem saída. A gente fica, não, está errada. A gente nega, está errado, está errado, está errado, está errado. Até alguém que fala assim, não está errado. Como não está errado? É um absurdo, está errado. É o verbo. Aí a gente olha e fala assim, gente... Entravou a minha mente, bloqueou. Né? E aí, quando eu ouvi a explicação a primeira vez, eu falei assim, não é possível. Está muito fácil essa explicação. Está muito óbvia essa explicação. E por isso fomos buscar e justificar o resultado com todo esse conhecimento que Jesus tem das Escrituras e da prova que ele dava a todos os instantes de que ele era o Messias. Jesus, no momento derradeiro, canta o Salmo 22 de Davi, que relata os sofrimentos e esperanças do justo. E como começa o Salmo 22 de Davi? Meu Deus, por que me abandonaste? As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Meu Deus, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Quanto a mim, sou verme, sou sem importância, não homem, riso dos homens e desespero e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e meneiam a cabeça. Voltou-se a Deus, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Este Salmo 22 de Davi, ele vem logo antes do Salmo mais conhecido, né? O Senhor é o meu pastor, que é o Salmo 23. O Salmo 22 é justamente um cântico do justo ante as dificuldades, e que parece que não é respondido, mas o Salmo continua, e é um Salmo de esperança. Meu Deus, por que me abandonaste? É um salmo, um cântico, não apenas de sofrimento, é um cântico de esperança, que fala da necessidade de estarmos apoiados, escudados em Deus. Ou seja, sem o Criador, nós não somos nada. É esse o Salmo 22, é isso que ele canta. Da força que decorre quando estamos em sintonia com o Pai, como Jesus chamava a Deus. Lendo o Salmo todo, a gente entende que ele começa com essa rogativa, por que me abandonaste? Mas, na verdade, o Salmo vai sendo construído de forma que ele vai contando que, com Deus, ele conseguiu vencer. Antes dele, antes desse fiel, outros vieram e se apoiaram em
no próprio Criador, se apoiaram em Deus. Na verdade, meu Deus, por que me abandonaste? Não é um momento de fraqueza. Na verdade, é um momento de profunda comunhão com Deus. Como Jean Hus, Jesus canta na cruz. Jesus canta dando vivas ao Pai. Jesus se coloca, é a última mensagem, é o canto do cisne mostrando: eu sou o servo que não fui compreendido, eu sou o servo que aqui estou e que as pessoas não reconheceram. Talvez, se tivéssemos como gravar, mas não tínhamos como, talvez aqueles que estivessem no sopé ali da cruz, da montanha, talvez aqueles que ali estivessem, talvez tenham ouvido: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E canta como nenhum outro homem jamais cantara antigamente. Talvez Jesus tenha dito: entrego o meu espírito. E enquanto se entrega ao Criador, canta o salmo do servo justo e fiel. Meu Deus, por que me abandonaste? Kátia? Vocês acharam que tinha terminado, né? Acabou, não. E vai ser difícil, porque eu estou recuperando de uma gripe terrível. Ainda bem que tem microfone. Minha voz já é uma tristeza, né? Depois de uma gripe, então... só tem 150 slides mais. Vocês aguentam, né? É fácil. Mas... quando nós fomos convidados... eu, como uma boa serva, falei, você dá conta, faz isso aí, né? E ele fez. Cumpriu, respondeu todas as suas dúvidas. Aí vocês devem estar se perguntando o que mais que ela vai falar. Vai ficar enrolando aí? Vai só cantar? Não vou nem cantar, ela vai cantar, né? Pois é, e eu tinha delegado. Eu falei, não, faz sozinho. Mas não acredito numa mulher. Quando ela fala assim, o que você quer no Dia dos Namorados? Nada. Quarta-feira, hein? Nada. Só um carinho, assim. Ai de vocês não aparecer com alguma coisa, né? E eu falei para ele, faz você. Aí ele fez, aí eu vi a apresentação, gostei. Vocês gostaram? Eu adorei. Muito satisfeita. Aí uma viagem longa até Oswaldo Cruz, mais de 7 horas. Aí eu com aquele jeitinho, né? Você sabe que desde lá já estava assim, bem dado mostras lá no mito de Adão e Eva, de uma característica muito importante da mulher. Qual é? Mulher nunca está satisfeita, né? Adão, meu bem, tem um paraíso aqui. Ai, mas eu queria aquela árvore, né? Aquela árvore a gente não tem. Aquela maçã, né? Mas é o paraíso. Ah, mas está faltando uma coisinha. E foi isso que eu falei para ele. Amor, está faltando uma coisinha, né? Mas ele é esperto. Ele falou assim, então você vai fazer essa coisinha que está faltando. Não, eu te dou aqui, ó. Está tudo escrito, ó. Indo para lá. Não, está faltando uma coisinha. Você faz. Aí quando veio para cá, o Sandro falou, então, eu fiz, né? Dei minha cara a tapa. Aí o Sandro convidou, eu falei, não, agora você sabe, eu já dei o script. Não, agora você vem também. Então, já aprendeu, né? Então, eu tive que, da próxima vez, calada, né? Viu? Não vou ficar calada.
Mas o que será que falta? Né? Qual é essa coisinha que ficou me incomodando quando eu vi? Né? É uma pecinha que estava faltando. E nós, nessa história? Porque todo o ensinamento da doutrina de Jesus não é para a gente botar na parede, para a gente entender, compreender, achar lindo. É mesmo, Jesus é maravilhoso, Ele é o Messias. Né? O que Ele quis nos ensinar com isso? Qual é a nossa relação com esse ensinamento? É isso sempre que a gente tem que trazer. Né? Não basta entender reencarnação, que somos imortais, e isso fica belo, intelectualmente. Qual é a nossa relação com isso? Que isso nos toca? Alguém aqui já se sentiu ou se sente abandonado pelo Pai? Ou será que ainda vai se sentir? No fundo, às vezes, algumas interpretações que a gente dá para essa passagem, né? Até Jesus se sentiu abandonado. É como se fosse assim, então eu posso. Né? É como uma autorização. Se Jesus, que é Jesus, se sentiu abandonado, por que eu não posso me sentir abandonado no meu quartinho escuro, no cantinho lá? Não quero ver ninguém. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Né? É uma coisa assim e a gente se justifica. Mas não pode mais, né? A gente já entendeu agora que não foi isso que Jesus veio nos dizer, nos mostrar. Não foi bem isso. Na verdade, Ele canta e demonstra o seu amor a Deus, a sua confiança, a sua fé. E agora? Mas Jesus é Jesus, né? A gente somos aqui, pobres meus tais. Não, de mim Deus esquece. Será? Será que Deus esqueceu da gente e nos abandona em determinadas situações? Mas às vezes a gente se sente assim. Se sente. E o que será que aconteceu? Por que a gente se sente assim? Não, ele esqueceu. Não é possível. Mas é muito interessante. Os Espíritos vêm nos convidar e chamar a atenção por isso, para essas questões que Deus não abandona, e a gente às vezes não acredita. Por quê? O Espírito Joana de Ângeles, na série psicológica, nos seus 16 livros das séries psicológicas, e vários estudiosos dessa série, vem várias vezes nos chamar a atenção do seguinte, que na realidade nós perdemos o principal endereço, que é o endereço de nós mesmos. E qual a importância disso? Nós somos seres lucigênitos, fomos criados por Deus pela luz e à luz retornaremos. E nós nos esquecemos disso. Nós temos a marca divina, nós temos o carimbo divino em nós. Alguns vão representar isso no self, né? Nós temos as leis divinas gravadas em nós. E quando nós esquecemos dessa nossa origem, desse nosso endereço, nós nos desconectamos de Deus. Nós esquecemos do caminho de casa. Nós nos sentimos abandonados. Mas não porque Deus nos abandonou, porque nós puxamos o fio do telefone da tomada. Ou, nos tempos atuais, nós estamos sem sinal de internet, né? Sinal de celular. Isso é muito grave. Nós criamos mecanismos de defesa a partir daí. Nós esquecemos da mensagem mais importante de Jesus, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a lei áurea. Se nós acreditamos que Deus, em algum momento, nós nem acreditamos, nós sentimos isso na alma, que fomos abandonados,
nós estamos esquecendo do amor de Deus por nós. Principalmente pela nossa incapacidade de nos amarmos. Muitas vezes nós cremos em Deus, dizemos que cremos em Deus, né? Enquanto a vida corre conforme a gente esperava, né? A gente tem fé enquanto as coisas correm conforme nós desejamos. Mas se a vida nos convida a uma mudança interior, e a vida é isso, é um convite constante à nossa mudança interior. É um convite diário à nossa reconexão, a nós descobrirmos essa luz em nós. E nós somos filhos rebeldes. Pai, por que me abandonaste? Na realidade, nós riscamos muitas vezes as nossas crenças nesse momento. Tudo que nós acreditamos. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender o que é fé. Como esses exemplos citados aqui pelo Gesiel, como que podem fazer esse caminho? Como uma mãe pode dizer cala-te para um filho e morre com dignidade? É preciso que a gente faça o caminho de volta. E esse caminho é um caminho de enxergarmos a nós mesmos. Quando os Espíritos nos convidam que o caminho para o retorno, para a perfeição, né? Qual o caminho, né? Quando Kardec pergunta na questão 919, qual o melhor caminho prático, né, para conquistar uma melhor posição, os Espíritos falam, conhece-te a ti mesmo. O que é isso? É esse caminho de volta que nós precisamos fazer. Essa reconexão conosco mesmo. Com a luz que temos em nós. E essa semana eu ouvi uma frase muito interessante, semana passada, de um teólogo alemão, Paul Tillich. E ele fala o seguinte: aceite o fato de que você é aceito, apesar do fato de que você é inaceitável. É uma frase forte, mas eu achei muito interessante. Será que muitas vezes, pelo fato de nós não aceitarmos como nós somos, nós acreditamos, vemos com esse chavão de que estamos abandonados? Não adianta usar mais essa muleta. Não use essa bengala. Você é aceito, apesar de ser quem você é, quem nós somos. E nós somos desse jeito mesmo, nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos ainda a predominância do mal, não há de como negar. Todos nós temos, não tem ninguém que é melhor do que o outro. Mas Deus nos ama mesmo assim, Ele nos aceita. E por que nós não nos aceitamos? E quando eu não me aceito, eu não aceito o outro. É por isso que a gente briga tanto. É por isso que Jesus fala, ama ao próximo como a si mesmo. E eu não me aceito, eu não me amo, eu não aceito o outro. A partir do momento que eu enxergo como eu sou e percebo que Deus me ama, eu sou uma pessoa amável. Eu compreendo o outro. Nada mais nos abala. Nada mais. E é isso que a doutrina espírita vem nos trazer. É esse convite que Jesus nos faz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas,
pois suave o meu jugo e leve o meu fardo. É por isso que John Hus vai para a fogueira ser queimado cantando. É por isso que Sócrates, antes dele, seu precursor, toma cicuta de forma tranquila. Porque quem consegue enxergar e fazer essa reconexão, voltar para a casa do pai, qual filho pródigo volta, nada mais abala. Como diz, a gente diz no dia a dia, não tem tempo feio. Não tem tempo feio. Porque a gente começa a ver a vida de um outro prisma. É isso que a doutrina espírita vem nos trazer. Quando fala de reencarnação, quando fala de imortalidade. Os espíritos vêm falar do ponto de vista lá no capítulo 3. Fala de tudo isso antes de chegar no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. É aí que a gente entende por que é bem-aventurados os aflitos. Nós não somos sádicos, de chicotinho nas costas. Nós entendemos o que é passar por isso. Ou estamos tentando aprender, né? É um caminho longo esse. Esse caminho de volta é um caminho longo. São João da Cruz tem um poema e depois é escrito um livro, e Joana faz várias vezes menção a ele sobre a noite escura da alma. Essa noite escura da alma é esse mergulho profundo que às vezes é doloroso, porque a gente tem que se enxergar. E às vezes o que a gente vê não é muito bom. Mas somos nós. É a construção que nós fizemos. E é nesse caminho, é nesse meio desse lodo, é que está a luz. E é acreditando nisso que nós vamos buscar o Pai novamente. É esse caminho de volta. Lembrando que o Espírito Joana de Anjos, que eu estou citando aqui várias vezes, nada mais é quem? Joana de Cusa. É verdade? Eu tenho que beber água, senão eu choro. Eu só faço de durana, mas eu sou mole. É preciso fazer esse caminho de volta e é preciso manter essa conexão. Nossa conexão não é 4G nem 3G. A nossa conexão é bem fraquinha às vezes, né? Cai direto. Tem aqueles, momentos. Mas não tem problema não. Ela se refaz a qualquer momento. Nós temos essa capacidade, porque do outro lado a linha é boa. A conexão é boa. Né? Então, Sócrates, John Hus, Joana de Cusa fizeram esse caminho de retorno ao Pai. Ou nem se afastaram tanto, talvez. E parafraseando Joana, quando fala cala-te para o seu filho, né, é preciso que nós falemos para nós mesmos, cala-te, quando esses pensamentos vierem de abandono, quando muitas vezes nós somos chamados pelo mundo, convidados pelo mundo a nos esquecermos de mim, de nós mesmos. Tem que falar cala e ouvir a voz interior, ouvir Deus em nossos corações, nos convidando a abandonar essas ilusões, a manter-nos conectados, fiéis aos ideais maiores. As leis de Deus estão gravadas em nós. É a nossa marca. Nós precisamos acreditar nisso. É preciso. Nós precisamos. E não é se tornar perfeito. Não é esse o convite dos espíritos nesse momento. O mundo de regeneração não é um mundo de seres perfeitos. E todo mundo aqui está querendo ir para esse mundo, né? Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai estar lá. Não é querer ser perfeitinho, bonzinho, bonitinho, não. O caminho é esse. Se conhecer e se reconectar. Deixar essa conexão pronta, que nos dá força, certeza.
na classificação dos espíritos, né, que Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, a principal característica dos espíritos de terceira ordem, a maioria de nós, né, a maioria, é predominância do mal. Né, predominância do mal. Mas na segunda ordem ele fala desejo do bem. Ele não fala que eles são perfeitos. Perfeito é lá a primeira, né? Jesus. Mas na segunda ordem, que todo mundo aqui está doido, né, para ser, é desejo do bem. Ele não diz que eles são o suprassumo. É manter a conexão, é isso. Refazer a conexão e mantê-la o máximo possível. Nós estaremos no caminho. Nós teremos a certeza que estamos fazendo o caminho de volta. E Cosme Massa nos fala que quando a gente chega nesse ponto, a evolução faz isso assim, ó. Só que a gente está querendo fazer ao contrário. A gente quer fazer algo que a gente ainda não encontrou. Quer parecer e não ser. E é isso que a gente precisa. Manter a conexão e, quem sabe, cantar, né? Porque o belo, a arte, vem nos fazer esse convite através do sentimento. É preciso. Por isso que John Hus cantou, Jesus cantou, se reconectando através da alegria, do belo, do bom. Quando a coisa estiver mal, ore. Se estiver pesada, cante. Deixa a alma leve. Chama os amigos para cantar junto. É esse o convite que eu deixo aqui. E lembrando de Francisco de Assis, ele também cantava bastante, né? E Joana de Ângeles também estava lá com ele, como Clara de Assis, junto. E ele nos dá, né, quando ele fala, já terminando, sei que estou passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que vale a pena. Ele nos fala da perfeita alegria, numa conversa dele com Frei Leão, e ele fala que a perfeita alegria é quando a gente não tiver ninguém para contar. Nada no mundo, não tiver nada junto. Procurem depois essa passagem muito bonita. Ele fala, a perfeita alegria não é a caridade. Ele cita, quando ele está falando sobre isso, ele cita a carta aos Coríntios de Paulo. Não é nada disso. O Frei Leão pergunta, mas o que é a perfeita alegria? A perfeita alegria é no momento em que você está abandonado, no frio, na neve, faminto. Nada, pede ajuda e ninguém te ajuda. E você canta feliz, porque sabe, só conta com Deus nesse momento. E Ele está lá. E é o que eu convido vocês. Eu não estou podendo, porque minha voz já está indo embora. Estão perguntando aqui se é para cantar. Vocês topam? Eu já fiz esse convite de outras vezes, em outras plateias, eles aceitaram. Né? Vamos começar de mansinho. É uma rogativa. Nós estamos fazendo um mergulho profundo na alma. E veja que Francisco, né, não foi ele que escreveu, mas essa oração é acreditada a ele porque representa o que ele nos mostrou. Não é perfeito, eu peço a Deus isso. Fazei-me um instrumento. Essa busca é o desejo do bem, que ainda não está completamente em mim, mas um dia vai estar. Eu desejo. Vamos, eu vou me afastar um pouquinho, porque como minha garganta não está boa, eu não quero ferir os ouvidos de vocês no microfone. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
justiça que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito obrigada e boa noite.